Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou fazer meus estudos aqui de fechamento de mercado e vou aproveitar e gravar aí para vocês, mostrar um pouco do que eu estou vendo hoje, né? Alguns estudos acho que vão mudar um pouco do último que eu fiz, porque, bom, principalmente o SP500 ele estava bem confuso, então eu fui dar uma olhada no que os meus professores também estavam vendo do mercado, como que eles estavam lendo esses gráficos diários. Eles têm uma visão, estavam com uma visão bem parecida que a minha, mas as figuras elas não estavam se encaixando muito bem. Então foi só meio que um ajuste fino. Bom, vamos lá. SP500, Bolsa Americana, né? O índice da Bolsa Americana. Ele abriu aqui depois do overnight, depois de cair um pouco, em uma queda forte, inclusive puxou o nosso índice para baixo por conta disso, por conta do Jobs Claim, que é o pedido de seguro-desemprego, né? Ou seja, é a conta de quantos desempregados tem nos Estados Unidos. Esse pedido veio um pouco pior do que o esperado e acho que totaliza 36 milhões, se não me engano, mas eu acredito que esse é o mesmo número. São 36 milhões de desempregados nos Estados Unidos hoje. E a gente teve uma entrevista com um dos Fed Boys, que o pessoal chama, que é do pessoal do Fed, né, das administrações do Federal Reserve, que disse que esses 36 milhões que a gente tem agora representa aproximadamente 15% de desempregados, da população total desempregada nos Estados Unidos. Só que esses números ainda não refletem a realidade. O Fed, como organização, que é o Banco Central Americano, né, acredita que essa taxa de desemprego possa chegar em até 30% no decorrer aí dos meses, se a economia não for reaberta. E, conforme a gente viu na segunda-feira, da segunda para cá vem se falando, o Trump quer tentar abrir a economia, mas ele não vai conseguir tão cedo, porque os números do coronavírus ainda são muito ruins, ainda não existe possibilidade de abrir a economia de uma forma segura. Então, quanto mais esse tardar vai passando para abrir a economia, pior vai ficando a questão de desemprego, pior vai ficando a questão da economia. Existe uma diferença muito grande que está acontecendo, porque a gente está vendo os mercados subindo, certo? A gente está vendo os mercados subindo. Fez fundo lá na crise e vem subindo. Fez fundo em 20 de março, 23 de março, desculpa, e a partir disso vem subindo. O que acontece? O Federal Reserve, ele está usando todas as forças que ele tem, imprimindo dinheiro, dando taxa de juros zero, quantitative easing, comprando tudo quanto é título, para salvar as empresas que estão na Bolsa Americana, certo? E o que acontece? A economia real está ficando de lado. Existe algumas charges, algumas coisas que falam entre Wall Street e Main Street. E é justamente essa a diferença que a gente tem que entender. Wall Street é o mundo da bolsa, é o mundo dos negócios, é o mundo das grandes corporações. Main Street é a economia real. Então, cada vez mais está abrindo um gap, um abismo entre essas duas economias, entre a bolsa americana e a economia real, que é a da população, certo? A que gera empregos, a que põe comida na mesa de todo mundo. Então está abrindo um gap muito grande, porque todos os esforços do Fed estão voltados para subir as empresas que estão no SP500, salvar as empresas que estão no SP500. Então vamos ver até onde que isso vai perdurar, né? E até onde que os ativos vão continuar subindo nessa alta inflada artificialmente, né? Se não fosse o Fed, provavelmente a gente não teria nem essas altas de agora, a gente teria feito já um novo fundo. Mas vamos lá. Na outra gravação que eu fiz, eu tinha feito os estudos aqui. O que mudou? Eu estava observando a questão desse FIBO aqui, e por que ele fez topo duplo aqui.
E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu tinha desenhado uma bandeira, né? Mais ou menos nesse patamar aqui, certo? Só que eu tava achando essa bandeira muito forçada, até porque o fundo foi esse daqui, não esse daqui. Então a gente esquece essa bandeira e vamos ver o que tá de fato acontecendo. Também não faz sentido puxar uma linha de tendência aqui, né? Porque passaria no meio dos candles, ou fechamento fora, fechamento dentro, a não ser que isso daqui fosse um mega pullback, o que eu também não acredito, tecnicamente também não faz sentido. Então, o que temos aqui? Temos esta linha de tendência vindo daqui, certo? Esta linha de tendência é a mais válida, é a mais técnica, falando assim. E dentro disso daqui, a gente tem dois estudos. Um é um ombro, cabeça, ombro, que jogaria o preço nesse patamar. O outro seria um retângulo, seria uma consolidação nessa faixa de preço aqui, certo? Eu acredito um pouquinho mais nessa primeira figura, que é uma linha de tendência aqui, que ele tentou romper hoje e não conseguiu, tá segurando na 20, ainda tem a 50 para fazer o teste, bem confuso ainda. E a gente tem um terceiro estudo, que eu vou deixar essa linha aqui, que ela faz um pouco de sentido, e vou traçar uma outra aqui, certo? Eu não sei se eu poderia traçar uma outra aqui embaixo. Deixa eu fazer um teste, que isso aqui eu não tinha visto antes. Mais ou menos. Não tá muito certinho, não. Bom, de toda forma, a gente tem uma região aqui de consolidação, certo? Então, o preço está lutando nessa faixa aqui entre a retração de 50 e a retração de 61,8 durante dias, né? A gente tem aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias ele lutando dentro dessa faixa de preço, abaixo da 200 e tentando aí se salvar. Uma coisa que eu achei interessante para complementar esses estudos foi isso daqui, ó. Quando os candles estão meio bagunçados, quando não tem muita coisa assim visível, é interessante fazer isso daqui. Colocar gráfico de linha. Percebem a diferença que isso faz na análise? Ó, por quê? Porque o gráfico de linha ele me dá fechamentos, né? Então aquela visualização do candle que às vezes pode enviesar a gente, ela desaparece e a gente vê só realmente o comportamento do preço e os fechamentos. Então isso daqui já melhorou 200%. O mais provável é que isso daqui seja realmente esse triângulo, né, essa flâmula, que pelo gráfico a gente pode até ajustar um pouquinho mais aqui, certo? E se essa flâmula for confirmada, ele não perdeu o fundo aqui, bateu e está querendo voltar. Se isso daqui foi confirmado, a gente vai ter um próximo movimento de alta espelhando esta perna aqui. Então, esta perna aqui espelhada para cima, ela daria exatamente aqui no topo histórico, certo? Devido ao movimento fractal de Fibonacci, eu não preciso nem traçar o Fibo aqui, a gente já tem aqui a primeira retração em topo, então o alvo seria aqui em cima. Se ele romper essa figura, né, essa flâmula, romper 200 e ganhar força, ele vai testá-la novamente o topo histórico. Beleza? É o cenário do SP atual. Ainda assim, ele está deixando vários padrões de dúvidas no diário, nos candles, né? No 60, ele deixou um padrão mais feio ainda, que ele formou um pivô de baixa na segunda-feira, veio confirmando esse pivô, certo? Esse pivô estava aqui, correto?
Hoje ele atingiu o primeiro alvo do pivô, e virou o movimento. Então a gente espera que ele corrija nas retrações. E curiosamente ele fechou o dia justamente na retração de 50 e voltando já para dentro daquela linha que a gente tinha traçado, né? Então vamos ver se isso aqui vai ser realmente um falso rompimento dessa LTA que vem de longo prazo e vem sustentando o preço, ou se o preço vai só realmente confirmar um pivô aqui para vir para baixo. Pelo que tudo indica, pelo cenário total, é bem possível que isso daqui foi um falso rompimento e ele continue a subir, tá? Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. Bom, o SP500 à vista, ele tá numa consolidação um pouco mais desenhada, da mesma forma, ó, tentou perder hoje, fechou com um candle de força para cima, né? Isso mostra aqui pra gente que ele não teve força para vendedora e entrou bastante compra. Vamos ver se esse... Deixa eu ajustar aqui essa linha. Ela vinha uma linha um pouquinho mais bonita, né? Vamos ver se isso aqui foi realmente um falso rompimento. Se for um falso rompimento, o preço vai jogar para cima, né? A gente tem uma consolidação um pouquinho mais lateral aqui no à vista, mas ainda é o mesmo estudo, tanto ombro, cabeça, ombro, quanto aquela flâmula, né? Aqui no gráfico de linha, a gente consegue ver ela também aqui, passando aqui, certo? Mas a se guardar ainda. Vamos esperar uma confirmação um pouquinho mais sólida para a gente tirar alguma conclusão, certo? Ele continua brigando nessa região de preço aqui. Quando sair para algum lado, quando houver algum fechamento para algum lado, seja para cá ou seja para cá, provavelmente ele vai dar uma pernada boa aí para seguir tendência. O VIX, que é o índice do medo, hoje voltou a cair, passou 2 dias subindo, hoje voltou a cair, está fechou hoje em 32, já é bom, né? É bem tranquilo, tranquiliza bastante o mercado. Vamos ver se ele continua se mantendo assim. O normal dele é se manter entre 20 e 12, certo? Ele passa a maior parte do tempo trabalhando em cima disso, com exceção de épocas de grande volatilidade, certo? São épocas de crise, incerteza de mercado, então o índice VIX ele dispara. O EWZ, que é o Ibov gringo, também fez um padrão bem bonito aqui de compra, fez o mesmo falso rompimento que o SP fez. Vamos ver como é que ele se comporta amanhã. Ele tem bastante espaço para vir aqui até os 27, né? Ele vem trabalhando nessa bandeirinha desde o fundo, lá em 19 de março. Bom, novamente, a gente está bem longe do SP500, o SP500 que já está aqui nas retrações de 61 e 50, brigando e perto da 200. A gente não chegou nem perto, continua com um sinal muito feio e provavelmente o Brasil vai descolar do S&P. Se o S&P passar por uma correção um pouquinho maior, passar por um estresse, alguma coisa, e acontecer outros sell-off, provavelmente a gente vai buscar novos fundos, né? Bem ruim para a gente. O nosso IBOV, que deixa eu atualizar os estudos aqui também, essa linha de tendência puxando desde o fundinho aqui e esse daqui passando aqui. Beleza. Bom, nosso IBOV, o mesmo falso rompimento, certo? Todos os mercados estão deixando esse padrão hoje, né? A Bolsa Americana e o nosso, a gente segue quase que bonitinho a Bolsa Americana. Porém, ele precisa abrir acima dessas médias aqui amanhã para ganhar força para continuar subindo. Tanto a 20 quanto a 50 estão empurrando o preço para baixo. Então, vamos ver se entra bastante compra aí para a gente poder colar de novo no S&P, né, ter uma correlação melhor, porque do jeito que a gente está aqui, a gente está muito descolado, a gente está muito longe da realidade do mercado global. Óbvio, por conta dos motivos aí internos, dólar subindo sem controle,
instabilidade política. Um dos motivos que a gente conseguiu fechar positivo hoje também foi o Bolsonaro fazendo as pazes aí com o Rodrigo Maia. Então, assim, hoje foi um respiro, foi um alívio. Vamos ver até onde que esse alívio vai durar. O índice, que é nosso ativo operável, mesma situação do Ibov, né? Ele está vindo aí nessa LTA, ainda não ganhou força, tentou fazer esse rompimento e voltou para cima. Hoje pela manhã deu uma venda maravilhosa bem nesse candle aqui, e eu estava de olho nela. Eu já tinha puxado o alvo, eu já tinha puxado este alvo aqui, estava esperando, devido a todo o cenário que eu estava observando, desemprego nos Estados Unidos, instabilidade política. Falei, bom, vai ser mais um dia de baixa. Ele fez um padrão perfeito aqui, corrigiu até a 50, até a 61, desculpa. A 20 veio inclinada, jogando o preço para baixo, ele deu um doji, e quando este doji estava se formando, o pedreiro que estava fazendo serviço aqui em casa me chamou, eu perdi a entrada, quando eu voltei o preço já estava aqui embaixo, quase chorei. Bom, ele foi lá no último alvo, varou um pouquinho, né? Deve ter pego algum outro alvo aqui em cima, e depois começou a subir, junto com a Bolsa Americana. Se não me engano, ele foi neste pivô aqui. Isso, exatamente. Ele foi neste pivô. Ó. Este movimento aqui foi espelhado para cima. Aqui, essa queda, se não me engano, foi algo no gráfico de 60 que empurrou o preço para baixo. Ah, sim. Foi um reteste justamente na LTA e na média de 20, que jogou o preço para baixo, e depois a gente ganhou força de compra novamente, tá? Bom, a gente fechou aqui no 79.500 o índice, o Ibovespa fechou no 79.010. Então, provavelmente amanhã o Ibovespa vai tentar abrir subindo um pouquinho. Vamos ver aqui o que acontece no S&P. No overnight, no aftermarket, ele já está rolando aí 1%. Então, vamos ficar de olho aí no S&P e no índice amanhã na abertura para a gente ver como que o Ibov vai abrir. Dólar. Finalmente o Banco Central acordou, começou a fazer leilão de swap, começou a vender dólar para tirar essa pressão de compra, né? O dólar chegou a bater hoje 5,97, né? Se não me engano, este ponto aqui era um alvo também deste movimento aqui. Deixa eu ver. Exatamente. Era alvo de 100% deste movimento aqui, que venha desde semana passada. Passou pelas retrações, passou reto. Então vamos ver se a gente tem uma correção um pouco maior no dólar. O dólar, tanto no diário quanto no semanal, ele está muito esticado. Ele está muito esticado. Não existe um mercado que está tão esticado assim, igual o dólar brasileiro. A gente está atrás de moeda, desvalorização da moeda de México, Rússia, Turquia, Índia. A gente é a pior moeda do mundo hoje por conta desse descontrole do dólar. Vamos ver se o Banco Central começa aí a fazer os leilões de dólar. Vamos ver se o Paulo Guedes aí cumpre o que ele prometeu uns meses atrás. Se o dólar passasse de R$ 5, ele ia começar a queimar a reserva para fazer dinheiro. Estamos esperando, Paulo Guedes. Está na hora, viu? Já bateu 5,90, já passou dos 5 tem um tempinho. Pode começar, ninguém vai achar ruim mais não, tá? Bom, o dólar também deu um padrãozinho bonito aqui hoje, que foi uma bandeirinha. Neste ponto aqui. Bandeirinha bem bonita, com rompimento, com barra elefante e tudo. Tinha alvos aqui.
Foi exatamente onde fechou, né? O Banco Central fez um leilão aqui de 20 mil swaps e outro leilão aqui de mais 20 mil swaps. Aqui deu até um gapzinho de força vendedora, né? E o preço fechou lá embaixo, fechou no 5,82. Vamos ver se a gente continua aí com essa pressão de venda para o dólar baixar. Os especialistas dizem que vai ser normal o dólar próximo a R$ 5, 5,50, 6, mas 5,80 também num tiro assim é muito disfuncional, é um movimento muito esticado, ele precisa de uma correção para ele ser pelo menos saudável, o movimento em si, né? O dólar a 5,80 não é saudável para ninguém. O petróleo hoje fechou bem alto também, afeta a nossa gasolina, tá? A tendência é que se o petróleo continuar subindo, e ele vai continuar subindo, a OPEP já falou que vai cortar mais a produção de petróleo, a Arábia Saudita está disposta a cortar mais para subir o preço do petróleo, Rússia também. Então, provavelmente o barril deve voltar aqui para a casa dos 50, 60 dólares, que é onde o barril fica lucrativo para as empresas de petróleo. E ele voltando para esse patamar com o dólar acima de R$ 5, a nossa gasolina fica bem mais cara, né? A gente não é autossuficiente em gasolina ainda, infelizmente. A gente teve a oportunidade de dar um passo nessa direção com o pré-sal, mas, como sempre, o Brasil é excelente em perder oportunidades, e essa foi mais uma. Então a gente ainda depende de exportação de petróleo, e a gente tem essa questão dólar barra preço do barril, então isso aí pode pesar um pouquinho. WTI quase na mesma linha, 27, né? O K-Oil, que é o Brent, cotado na Bolsa de Londres, ele 31, e esse daqui é o que serve de referência pra gente, é o Brent, tá? Acredito que seja isso. As outras ações aqui não têm muita importância. Vamos aguardar o que acontece aí no SP Overnight. Ele deixou um candle bem bonito hoje, indicando um falso rompimento que vai romper essa flâmulazinha. E o nosso Ibov talvez vai na mesma direção. Vamos ver, vamos torcer, ter uma recuperação econômica bacana aí. Beleza? Bom, qualquer coisa, me chamem aí, dê um alô, dúvidas, ponderações. É isso. Abraço, até mais.